Hoje nós vamos falar sobre doenças humanas causadas por protozoários. Alguns protozoários, parasitas, causam sérias doenças em nós seres humanos. Muitas delas são conhecidas como endemias, né? Algumas dessas doenças, elas são causadas pela picada de mosquitos, né? De insetos vetores, como vocês já sabem o que é um vetor, né? De uma doença, por insetos vetores, como é o caso da malária, da leishmaniose, outras por percevejos, como é o caso da doença de Chagas, outras por alimentos ou água contaminados, né, que é o caso da amebíase, da toxoplasmose, da giardíase, e outras ainda pelo contato sexual, como é o caso da tricomoníase, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês observarem alguns exemplares, né? Aqui é um protozoário, a Giardia intestinalis, que causa giardíase, a Trichomonas vaginalis, que é o protozoário que causa tricomoníase, o Trypanosoma brucei, que causa uma doença chamada doença do sono, e aqui é a leishmania, que é o causador da leishmaniose canina, tá bom? Então, a amebíase, a primeira doença que eu vou falar aqui para vocês, é uma infecção causada por um protozoário, né, que se apresenta em duas formas, tanto em cisto como trofosóito, que são duas formas diferentes. O cisto é a forma infectante, aquela que a gente ingere, seja nos alimentos contaminados, seja na água contaminada, seja na mão, por exemplo, quando a gente vai ao banheiro, né, que está contaminado, faz uso do banheiro e não lava as mãos. Esse parasita, ele pode atuar como comensal, né, ou provocar invasão de tecidos, né, originando aí as formas intestinal e extraintestinal da doença. O quadro clínico dessa doença, ela varia de uma forma bem branda, né, que é caracterizada por desconforto abdominal, seja ele leve ou moderado, com sangue ou muco, né, nas fezes, e até uma diarreia aguda e fulminante, né, de caráter sanguinolento ou mucoide, né, acompanhada de muco. E vem acompanhada de febre e calafrios. Também podem ou não ocorrer períodos de remissão, né, você sara, depois volta, por ela ser endêmica, então todo lugar vai ter ameba, né. Em casos graves, as formas trofosóicas, né, se disseminam pela corrente sanguínea e podem provocar abscesso no fígado, né, com maior frequência, nos pulmões e também lesões no cérebro, né. Quando não diagnosticada a tempo, a amebíase, ela também pode levar o paciente a óbito, tá? O agente etiológico aí é a entamoeba histolística, né, e a forma o reservatório geralmente é o homem, tá bom? O reservatório aí geralmente é o homem. O modo de transmissão, a forma de transmissão, é a ingestão dos ovos infectantes do parasita, né, procedentes do solo, água ou alimentos contaminados com fezes humanas, né? Ou seja, de pessoa para pessoa, pelo contato com mãos sujas. A pessoa, ela tem ameba, tem amebíase, e aí vai ao banheiro, ela está contaminada, né? Defeca e sai do banheiro sem lavar as mãos, aí pega na maçaneta, tem contato com alimentos, são manipuladores de alimentos, vai fazer um almoço, vai fazer um lanche, e aí os cistos estão lá na mão suja e passa para os alimentos. Pela contaminação por fezes, né, da água para o consumo humano ou para lavar os alimentos, por exemplo, na zona rural ainda existem hoje aqueles locais onde não tem banheiro na casa do produtor rural. Geralmente o banheiro, ou então o banheiro fica lá fora, fora de casa. E aí os dejetos são jogados, por exemplo, em algum córrego, riacho, e que ele reutiliza aquela água para beber, para consumo e para irrigar as hortaliças, os legumes, as verduras, que depois ele vende lá na feira. Então, geralmente, ocorre essa contaminação da água dessa forma. Pela contaminação de alimentos por meio, né, das mãos dos manipuladores, né, dos cozinheiros, por exemplo. Então, vocês percebam que a questão da higiene, do lavar as mãos,
Hoje não é só o Covid-19 que a gente pode evitar, mas também a maioria dessas doenças parasitárias você pode evitar simplesmente lavando a mão após ir ao banheiro, após chegar da rua, né? Após tocar em alguma coisa que estava no ambiente externo, até mesmo uma manipulação com as verduras, porque essas verduras podem ter sido irrigadas com água contaminada pelos cistos da Entamoeba stolística, né? Por insetos também, por exemplo, moscas e baratas passam em cima de fezes, né? E depois passam em cima dos alimentos, né? E que carregam também na superfície do corpo ou no próprio tubo digestório. Ela pode, na hora que ela assenta, e aí ela pode estar com o tubo digestório dela contaminado. Ela assenta em fezes, por exemplo, e assenta numa maçã ou em outra fruta que fica exposta. Ou mesmo na comida, né? Quando você está comendo, geralmente, né, vem aquelas moscas costuma se assentar, né? Então isso os torna o quê? Importantes disseminadores de parasitose, né? E contatos sexuais anal-oral. A pessoa faz sexo anal, está contaminado, aí depois do sexo anal, a pessoa vai fazer sexo oral. Então isso também pode fazer com que a pessoa ingira, né, os cistos da ameba. A amebíase, gente, ela é causada, né, por esse protozoário, que é encontrado praticamente em todos os países, né? Ele é endêmico, comensal, sendo mais comum, né, nas regiões tropicais, subtropicais, como é o caso daqui, né, do Brasil, e devido não só às condições climáticas, mas principalmente a condições precárias, né, dessas condições sanitárias e ao baixo nível socioeconômico das populações que nelas vivem, ou seja, aquelas comunidades que têm saneamento básico precário, que as condições socioeconômicas são bem baixas, né? Onde ocorre muita pobreza, então é onde geralmente tem o aumento dessas doenças parasitárias, justamente pela falta de saneamento, pela falta, né, de higiene do local onde eles vivem. Aqui é o ciclo de vida da entamoeba, né? O período de incubação dos ovos férteis até o desenvolvimento da larva infectante no meio exterior e em condições favoráveis é de aproximadamente 20 dias, né? O período pré-patente da infecção, que é desde a infecção com os ovos, né, embrionados, que é no caso esses aqui, tá vendo? Que é o cisto, até a presença de ovos na fezes do hospedeiro é de 60 a 75 dias. Então, esse ciclo aqui, ele dura de 60 a 75 dias, tá bom? O que acontece? Depois que o ser humano ingere, né, esse cisto, dentro dele vão ter 4 trofosóides, né? Aí o cisto libera as amebas, tá vendo? O cisto libera as amebas que vão invadir a mucosa intestinal, né, e vão provocar feridas e diarreia. Às vezes, as amebas, igual eu falei, elas atingem o fígado, né, e provocam algumas lesões. Logo após o ser humano ter ingerido, ele, né, volta depois da infecção, ele faz as fezes de novo, por exemplo, em latrinas, perto do local onde tem algum poço ou córrego, e essa água é utilizada para a cultura, né, para irrigar as hortaliças, são vendidos novamente e o ciclo recomeça. Pessoal, para você ter noção, na faculdade, quando eu terminei a monografia, eu trabalhei com a Entamoeba stolística e com Giardia lamblia, que eu vou falar mais na frente da Giardia. E a gente trabalhou com amostras de alface, tá? Com amostras de alface, tanto de feirantes, né, de mercado municipal, quanto do supermercado. E, pasme, 96% das amostras de alfaces que a gente coletou, todos estavam contaminados com a Entamoeba stolística e Giardia lamblia. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando chegar em casa, que for fazer feira, que for, né, comprar verdura. Chegar, ter o cuidado de colocar de molho a alface, né, as verduras folhosas, colocá-las, e os outros legumes também, de molho, né, na água sanitária. Você pode colocar 25 ml de água sanitária para cada 1 litro de água, ou aquele hipoclorito que a gente compra na farmácia, tá bom?
Ah, tá. E o período de transmissibilidade da entamoeba durante todo o período em que o indivíduo portar o parasita estiver eliminando pelas fezes. Então, portanto, é longo, é muito grande. Quando não tem um tratamento adequado, então, enquanto ele tiver o parasita dentro do intestino, ele vai estar liberando ovos nas fezes, né? E as fêmeas fecundadas, dentro do aparelho digestivo do ser humano, elas podem produzir cerca de 200 mil ovos por dia. Então, é muito grande, né? A quantidade de ovos que a fêmea produz e que o ser humano pode estar liberando nas suas fezes. A duração média, né, da vida dos parasitas adultos é de 12 meses. Então, uma ameba viva, né, ela pode durar aí, dentro do seu intestino por 1 ano. E quando os ovos embrionados encontram um meio favorável, eles podem permanecer viáveis, infectando também durante anos, tá? Então, aí os sintomas são os seguintes, né? Essas amebas, né, da espécie Entamoeba histolytica, elas são hematófagas, ou seja, elas se alimentam, né, da parede do seu intestino. Então, quando elas fazem isso, formam lesões, né, úlceras e sangrantes na mucosa intestinal, né? E aí, ela pode ser também totalmente assintomática, a pessoa pode ter ameba e pode não apresentar sintoma nenhum, sem não ter manifestações evidentes nenhuma. Ou também pode provocar distúrbios intensos, como a diarreia sanguinolenta, a febre, dores abdominais, anemia e emagrecimento desse indivíduo. As manifestações extraintestinais, elas dependem da localização desse parasita, né? Ou seja, tosse, expectoração, quando ela está alojada no pulmão, e hepatite, por exemplo, quando ela está alojada no fígado. E o indivíduo também pode ter dor de cabeça, vômito, convulsões, quando essa se instala no sistema nervoso. Até uma meningite, né, pode ser causada por ameba quando ela está alojada no sistema nervoso. A pessoa pode ter também obstrução intestinal, né, volvo, perfuração intestinal, colecistite, coletiase, pancreatite aguda e abscesso hepático, tá? E como se dá esse diagnóstico? O quadro clínico, né, apenas não distingue ela de outras verminoses. Havendo assim, então, portanto, necessidade de conformação, né, do achado de ovos nos exames paratológicos de fezes, tá? O médico, ele pode começar, né, como eu falei, com o exame físico, mas ele somente não consegue definir. Então, ele vai pedir os exames de fezes, né, e exames laboratoriais para verificar se a função hepática está normal, para verificar, né, determinar se houve ou não danos no fígado. Se o exame der positivo, então, que houve danos ao fígado, esse médico ele pode pedir, né, a realização de outros exames, né, para verificar se houve prejuízo em algum outro órgão, né, externo. E aí ele pode pedir ultrassonografias, né, exames de imagem, tomografia computadorizada da área afetada. E também pode pedir uma colonoscopia, né, que poderá ser realizada para determinar se esses parasitas invadiram o intestino ou o tecido do cólon também. O tratamento, né, para casos simples da amebíase, geralmente consiste na prescrição de sequinidazol, tá? Adultos, 2 gramas em dose única. Para crianças, 30 miligramas por quilo por dia, né? Não ultrapassando aí o máximo de 2 gramas, né, por dia. Ele deve ser evitado no primeiro trimestre da gravidez e durante a amamentação. E a segunda opção é o metronidazol, também 500 miligramas, 3 vezes ao dia, durante 5 dias para adultos. E para criança, recomenda-se 35 miligramas por quilo dia, né, que é dividido em 3 tomadas durante 5 dias também. Tem também o albendazol. O albendazol, ele é um ovocida, larvicida e vermicida. Ele também é dose única, né, 400 miligramas dia, né, em dose única para adulto, e 10 miligramas em dose única para crianças. O médico ele também pode prescrever alguns remédios para controlar as náuseas, né, que são em decorrência, pode ocorrer também.
E se o parasita invadir os tecidos intestinais ou órgãos internos, né, o tratamento deve focar também no tratamento de todas as áreas afetadas por ele, né? E se essa infecção parasitária causar perfurações no colo ou em tecidos peritoneais, aí a cirurgia pode ser necessária também. E após esse tratamento da amebíase, as fezes devem ser reexaminadas. Então, após você fazer o uso do remédio, do medicamento, você fazer o uso do medicamento, as fezes devem ser reexaminadas, né? Tem que fazer outro exame de fezes para ter certeza que a infecção foi eliminada. E os meios de prevenção, né? A profilaxia, as medidas de controle. Geralmente, né, são medidas de educação em saúde e saneamento, né? E com a pessoa parasitada a fundo do cisto, o tratamento adequado, né, dos dejetos humanos é a principal providência para evitar a disseminação. Então, medidas de saneamento ambiental, né, que inclui a coleta, tratamento de esgoto, da água domiciliar, vão cumprir esse papel bem. Evitar, né, possíveis fontes de infecção, ingerir vegetais cozidos, né, lavar bem, desinfetar, né, as verduras cruas, né, higiene pessoal e na manipulação de alimentos, né. Beber água tratada, fervida, clorada, né. Evitar produtos que não estejam pasteurizados e evitar alimentos vendidos por ambulantes, porque você não sabe da procedência, tá bom? E o tratamento em massa das populações tem sido preconizado, né, por alguns autores, né, da ciência para reduzir a carga parasitária, né? Contudo, se não for associado às medidas de saneamento, né, a reinfecção desse parasita ele pode atingir os níveis anteriores em pouco tempo. Agora nós vamos passar para a doença de Chagas. Né? A doença de Chagas ela é causada pelo protozoário, né, o Trypanosoma cruzi, que foi descoberto em 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Chagas, tá, do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O nome do parasita ele foi dado, né, por conta dele, do cientista Carlos Chagas, e em homenagem também ao cientista Oswaldo Cruz, tá bom? É uma doença parasitária de curso bifásico. Ela tem, quando a gente fala de curso clínico bifásico, é o seguinte: ela tem as fases aguda e crônica, podendo se manifestar também sob várias formas. Segundo os dados, né, levantados pela SUSEM, esse inseto, né, o percevejo, né, ele é de hábitos noturnos, costuma viver, o inseto vetor, né, ele costuma viver nas frestas das casas, né, de pau a pique, ninhos de pássaro, tocas de animais, cascas e troncos de árvores e embaixo de pedras. O inseto, o percevejo, é esse aqui, que é o Triatoma infestans. E aqui é o protozoário que ele carrega no trato digestivo dele, que é o que causa a doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, tá? E aqui eu coloquei só uma casa de pau a pique para exemplificar geralmente onde ele gosta de viver, tá? A transmissão, né, dele ocorre, a doença de Chagas, ela não é transmitida para o ser humano diretamente pela picada do inseto. Não é ele picar e você dentro, né, pelo canal digestivo dele, o tubo digestório dele, você é infectado. Não. A gente infecta, ele é infectado, né, com o parasita quando ele suga o sangue de um animal contaminado, né, que carrega esse parasita, né, e vive comensalmente, que é os gambás ou os pequenos roedores. Para o ser humano, a transmissão ocorre quando a pessoa coça o local da picada e as fezes eliminadas pelo barbeiro penetram pelo orifício que ele deixou. É o seguinte: ele pica a pessoa e no mesmo momento em que ele está picando, se alimentando do seu sangue, ele defeca, ele faz cocô. Quando você coça,
naquele orifício que ficou, você coça e leva as fezes para dentro do orifício. E naquelas fezes é que contém o protozoário, o tripanossoma, tá? A transmissão oral ocorre a partir da ingestão de alimentos contaminados com Trypanosoma cruzi, né? Essa forma frequente é mais na região amazônica, né? Onde o pessoal costuma tomar muito açaí. Então, geralmente, o triatoma, o percevejo, ele fica dentro dos cachos de açaí e aí eles processam junto. Quando processa o animal junto. E aí ali você ingere, tá? Tem também a transmissão que é de forma transfusional, né? Que ocorre por meio de transplante de órgãos, de tecido, de sangue, né? Proveniente de doadores contaminados com Trypanosoma cruzi. E também a transmissão ela pode ocorrer durante a gravidez da mãe para o filho, que é a transmissão vertical, tá? Que ocorre em função da passagem do Trypanosoma cruzi de mulheres infectadas para os seus bebês durante a gestação ou parto, tá? E também tem a transmissão acidental, que ocorre a partir do contato de material contaminado, né, sangue de doentes ou de fezes dos triatomídeos, né, com a pele lesionada ou com mucosas, geralmente durante manipulação em laboratório sem equipamento de biossegurança, tá? O reservatório, além do homem, tem diversos mamíferos domésticos, né, e silvestres que têm sido encontrados naturalmente infectados pelo Trypanosoma cruzi. Epidemiologicamente, os mais importantes são aqueles que coabitam, né, ou que estão próximos do homem, ou seja, cães, gatos, porcos, ratos, cachorros. E, no entanto, também são relevantes, né, os tatus, gambás, primatas não humanos, né, morcegos, entre outros animais silvestres. Perdão, pessoal. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem exemplificando, né, como que ocorre a transmissão, que é através da corrente sanguínea